Vocês já sabem que existem alguns seres humanos que ultrapassaram por muito a barreira dos normais. Mas vocês sabem como elas realmente conseguiram construir seus impérios? Vamos falar aqui de algumas pessoas curiosas, mas que têm uma vida quase que misteriosa e que foram além de ricos comuns, alcançando o Olimpo das riquezas. Essas pessoas marcaram a história de uma forma invejável e seus nomes ecoam nos livros e ainda vão ecoar por toda a eternidade. Vamos começar contando um fato histórico fascinante relacionado a Augusto César. Este cara, que se autoproclamou o último imperador do mundo conhecido, sabia muito bem como ostentar sua riqueza. As pessoas geralmente fazem isso quando misturam as finanças do país com seu próprio orçamento. Resultado? Ele acumulou uma fortuna incrível. Mas, toda essa fortuna foi herdada a um tesouro de Júlio César, repleto de ouro, prata, moedas brilhantes e joias deslumbrantes. Já imaginou alguém construindo uma pirâmide ou tomando um café na cabeça da esfinge? Bem, Augusto poderia ter feito isso, porque ele era o orgulhoso dono pessoal do Egito. Imagine ele lá, tomando um café expresso no topo da estátua de gato mais famosa da história. Brincadeiras à parte, Augusto embarcou em projetos ambiciosos, construindo templos, estradas, aquedutos e outros edifícios públicos em todo o vasto Império Romano. Seus investimentos na agricultura, comércio e infraestrutura impulsionaram a economia romana, financiaram uma força militar formidável e expandiram o império por conquistas. Vamos falar agora sobre uma figura histórica incrivelmente rica, Imperatriz Wu. Essa mulher sabia como viver, e nem mesmo o patriarcado a impediu de acumular uma fortuna insana. Não se sabe exatamente o quanto ela possuía em sua fortuna pessoal, mas era algo que representava cerca de 22% do PIB global na época. Imperatriz Wu não acumulou sua riqueza colossal colhendo flores no jardim. Dizem que ela subiu a escada do poder deixando um rastro de movimentos implacáveis, o tipo de coisa que faria um personagem de Game of Thrones erguer uma sobrancelha. Havia histórias de assassinatos de crianças e imperadores depostos, embora verificar rumores antigos seja tão confiável quanto prever o tempo olhando as entranhas de uma galinha. Mas deixemos sua ascensão de lado e foquemos no dinheiro. Wu foi a mentora por trás da economia da China, controlando um império responsável por 22% do PIB mundial. Ela se envolveu no comércio internacional, negociando chá e seda ao longo da famosa Rota da Seda, transformando seu império em uma potência econômica. Seus hábitos de consumo eram como uma maratona de compras para acabar com todas as maratonas de compras. Durante seu reinado, ela embarcou em projetos impressionantes, construindo estradas, templos e monumentos, todos como se fosse uma caixa de areia gigante para um governante com fundos ilimitados. Agora, vamos nos voltar para Akbar I, o lendário imperador Mughal, que ocupava o terceiro lugar entre as pessoas mais ricas do mundo de todos os tempos. Durante seu reinado, ele controlava uma quantia de cair o queixo, correspondente a 25% do PIB global. O estilo de vida de Akbar era o material das lendas, mesmo no século XXI. Ele não apenas construiu palácios, mas também monumentos elaborados, magníficos o suficiente para fazer Versalhes parecer uma casa pitoresca. Seus palácios em Delhi, Agra e Fatehpur Sikri não eram apenas decorados, eles pingavam ouro o suficiente para fazer os olhos de um certo ex-presidente dos Estados Unidos saltarem das órbitas. O que diferenciava Akbar de muitos governantes de seu tempo eram suas políticas visionárias. Ele aboliu o imposto sectário sobre os hindus, nomeou-os para altos cargos em seu governo e celebrou a diversidade religiosa. Ele até tentou criar uma nova mistura de elementos do hinduísmo, islamismo, zoroastrismo e cristianismo, testemunho de seu compromisso em promover a unidade e a tolerância. Infelizmente, após sua morte, os vestígios de sua riqueza tornaram-se difíceis de rastrear, mas o legado de Akbar como um dos governantes mais ricos e esclarecidos da história ainda vive. Avançando para o próximo personagem incrível, o imperador Shenzong, que governou durante os prósperos anos de 1067 a 1085 na dinastia Song da China. A influência de Shenzong não tinha limites, com estimativas sugerindo que ele controlava impressionantes 30% do PIB mundial. Para colocar isso em termos modernos, essa riqueza faria até mesmo os bilionários mais ricos de hoje ficarem com inveja, tornando Jeff Bezos parecer um economizador de centavos. Agora, você pode estar pensando que,
com tanta riqueza, Shenzong deve ter vivido uma vida de decadência que faria os Kardashians parecerem positivamente modestos. E você está certo. Embora os detalhes de seu estilo de vida pessoal sejam um tanto escassos, podemos imaginar que o imperador desfrutava de um nível de opulência que faria os Kardashians corarem. Seus palácios eram verdadeiros palácios econômicos adornados com pedras preciosas, joias, câmaras cheias de sedas e artefatos raros, e mesas de banquete gemendo sob o peso de festas suntuosas. Mas a grandeza de Shenzong não se limitava ao consumo conspícuo e políticas benevolentes. Ele era um pensador inovador, mesmo pelos padrões de hoje. Seu sistema de arrecadação de impostos era séculos à frente, fazendo os governos modernos parecerem amadores. A governança centralizada dava a ele um controle sem precedentes sobre a economia, e seu reinado viu inovações que contribuíram significativamente para a riqueza do Império Song. Por último, mas não menos importante, Mansa Musa. Ele é conhecido por ser uma das pessoas mais ricas de toda a história. Sua riqueza é simplesmente incompreensível. Mas de onde veio toda essa imensa fortuna? As riquezas do Império Mali vinham principalmente do controle e tributação do comércio de ouro, e São Marley possuía algumas das minas de ouro mais produtivas do mundo, tornando o ouro a pedra angular de sua opulência. Mas Musa não parava por aí, o seu império também se envolvia no comércio de outros bens, como escravos, marfim, especiarias, sedas e cerâmicas. Quando Musa subiu ao trono em 1312, o Império Mali já era próspero. Ele embarcou em uma missão para expandir o império, conquistando 24 cidades e seus territórios vizinhos. Entre essas conquistas, Timbuktu se destacou não apenas por sua importância econômica, mas também por se transformar em um centro cultural sob o domínio de Musa. Uma de suas viagens mais famosas foi de Arji a Meca, entre 1324 e 1325. Essa peregrinação foi o auge da extravagância, com Musa embarcando em uma jornada religiosa com uma caravana que parecia interminável, composta por milhares de homens e animais. Mas Musa não apenas gastou sua riqueza em seu har, ele também investiu pesadamente em seu império. Construiu mesquitas, palácios e universidades, com Timbuktu tornando-se um centro de aprendizado islâmico. Durante o reinado de Musa, o Império Mali era lar de cerca de 400 cidades, e seus súditos desfrutavam de um alto padrão de vida. Não havia mendigos nas ruas, e havia comida para todos. Embora estimar a verdadeira riqueza de Musa continue a desafiar os historiadores, é muito falado nos bastidores que ele foi o homem mais rico de todos os tempos. E aí, gostaram de conhecer um pouco mais da história de alguns dos homens e mulheres mais ricos de todos os tempos? Essas pessoas com certeza deixaram seus nomes gravados nos livros de história. Me digam aqui nos comentários quais dessas pessoas vocês acharam mais interessantes. Se gostaram do vídeo, deixem seu like e se inscrevam no canal. Até mais!